E agora eu te convido, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, Pai. E a Tua Palavra, Senhor, é a verdade. A Tua Palavra, Senhor, é uma palavra viva, mais cortante, ó Deus, que qualquer espada de 2 gumes. É uma palavra, Senhor, que é poderosa para falar aos nossos corações. Assim como eu orei, Deus, pelas crianças, pelos adolescentes, eu também oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor prepare o nosso coração, Senhor, para receber, Senhor, a Tua Palavra. E que a Tua Palavra, Senhor, seja bem recebida, seja recebida com alegria, seja recebida, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Fala as nossas vidas, transforma o nosso ser, Pai. Estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor, Deus, seja bondoso, misericordioso, Pai, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês hoje à noite, uma palavra simples e que tem o seguinte título: Encontrados, transformados e enviados. Eu vou repetir para a gente gravar bem aí. Encontrados, transformados e enviados. Então Deus, eu posso dizer que Ele tem esse triplo propósito na minha vida e na vida dos irmãos. Deus, Ele quer primeiro nos encontrar, depois Deus quer nos transformar, e por fim, não menos importante, Deus quer nos enviar. Esse é o triplo propósito que Deus tem para as nossas vidas. E logo nesse primeiro versículo aqui que nós vemos, o versículo de número 1, nós vemos isso. A palavra de Deus diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor. Ou seja, Isaías aqui teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu creio que eu posso dizer que Isaías meio que viveu a experiência de Jó.
Jó, num determinado momento da sua vida, Jó falou assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de fato os meus olhos te veem. Eu creio que Isaías também viveu essa experiência. Até esse exato momento, Isaías é como se ele conhecesse ao Senhor apenas de ouvir falar. Mas nesse momento aqui, nesse primeiro versículo que nós lemos, aqui Isaías de fato vê o Senhor. E aqui as coisas começam a mudar para ele. Então, antes de mais nada, em primeiro lugar, o primeiro propósito que Deus tem para as nossas vidas é que Deus quer nos encontrar. Eu posso dizer, lendo a palavra de Deus, que o nosso Deus é um Deus de encontros. Se a gente for ler as Sagradas Escrituras, lá de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus, Ele sempre procura ter encontro com o ser humano. E aí Deus tem encontro com as mais variadas pessoas, em situações as mais diversas possíveis, mas sempre a gente olha e a gente vê Deus desejando ter um encontro com as pessoas. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu sentia no meu coração que haveria pessoas hoje aqui à noite que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. O Senhor ministrava no meu coração que algumas pessoas nunca se apresentaram diante de Deus e falaram: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, reina na minha vida. Então talvez você que está aqui nessa noite seja esse primeiro tipo de pessoa. Talvez você nunca chegou para Deus e entregou a sua vida completamente a Ele. Talvez você ainda não teve esse encontro verdadeiro com Deus. Talvez você ainda não teve esse encontro verdadeiro com Cristo. E agora eu direciono essa palavra para você. E eu posso afirmar com certeza que você está aqui nessa noite não só porque você quis. Você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe aqui. Deus é que planejou, Deus é que orquestrou para que você viesse aqui, e para que você de fato tivesse um encontro verdadeiro com Cristo. Então não deixe para amanhã, Esse é o dia, essa é a hora. Aproveite a oportunidade, ouça o que o Senhor tem para falar para você. Por outro lado, talvez você seja uma pessoa que já entregou sua vida a Cristo. Talvez você um dia, anos atrás, chegou para Jesus e falou: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você já tenha tido esse encontro com Deus. Mas eu também quero te dizer que um encontro apenas com Deus, com Cristo, não é o suficiente. Não basta ter um único encontro e está tudo certo. Não. Deus tem algo mais. Para essas pessoas que já tiveram um encontro com Deus, Deus deseja ter sucessivos encontros diariamente com cada um de nós. Como eu disse, não basta um único encontro. Precisamos nos encontrar com Deus todos os dias e em todo o tempo. Estar na presença de Deus em todo o tempo. Ainda falando sobre encontros, eu pensando lá na minha casa também, eu pensei em 3 tipos de encontros que muitas vezes acontecem com a gente e que talvez esteja acontecendo com você nesse momento. Um primeiro tipo de encontro, eu vou chamar aqui de um encontro que parece que é um encontro casual. Perceba a minha palavra aqui, parece um encontro casual. Parece um encontro que aconteceu de repente, que aconteceu do nada. Para esse tipo de encontro, eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que estava vivendo a sua vida, diz a Bíblia que ela estava ali no meio da multidão, e de repente ela toca em Jesus. E aí Jesus fala: quem me tocou? Então parece que aquele encontro acontece meio que por acaso. Ou talvez, a gente possa até pensar que talvez esse encontro aconteceu porque ela quis. Porque ela falava e ela pensava: se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Mas eu vou dizer para vocês,
sem sombra de dúvidas, e talvez mesmo ela achando que foi ela que procurou Deus, na verdade, aquele encontro já tinha sido planejado e aquele encontro já tinha sido orquestrado por Deus. Existe uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim: na procura de Deus, é Ele quem se adianta, é Ele quem se antecipa e vem ao nosso encontro. Eu vou repetir: na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. E para fechar esse pensamento ainda, uma outra frase do pastor Tim Keller, ele fala assim: jamais encontraremos Deus sem que Ele nos procure primeiro. Então essa é uma primeira verdade que a gente pode falar a respeito dos encontros. Todos os encontros com Deus são planejados por Ele. Ainda, no caso aqui que a gente ganha, ainda que pareça algo casual, algo que acontece aí de repente, mas não. Lá na eternidade, Deus já preparou esse encontro com cada um de nós. Quem é que lembra de Zaqueu? Zaqueu desejava ver Jesus. Então Zaqueu faz todo um planejamento. Como ele era de baixa estatura, ele não conseguia ver Jesus, era um obstáculo ali para ele ver Jesus. E além de ser pequenininho, de baixa estatura, que era um obstáculo, ele também estava no meio da multidão. Então ele não conseguia ver Jesus. E aí ele vai lá com sabedoria, sobe numa árvore. Zaqueu está achando que é ele que está procurando Deus, né? Zaqueu está achando que é ele que está promovendo esse encontro. Só que quando Jesus chega ali, Jesus olha para si e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu coma na sua casa, que eu durma na sua casa. Então perceba que antes de Zaqueu subir naquela árvore, Deus já tinha planejado, Deus já tinha determinado, Deus já tinha orquestrado esse encontro com ele. E esse tipo de encontro, que a gente às vezes acha que é um encontro casual, que é um encontro que acontece de repente, a gente costuma falar assim: eu fui até Deus porque eu quis, né? Eu fui a Deus pelo amor, né? Não fui pela dor, eu fui por amor. Mas volto a dizer, os encontros com Deus acontecem porque Deus quis que assim acontecesse. Depois eu vejo um outro tipo de encontro, e aí esse aqui é mais fácil a gente perceber que é Deus que faz as coisas. Eu chamo esse agora não de encontro casual, mas de um encontro maior até agora. Então, irmãos, Deus quer nos encontrar não porque Deus quer o nosso mal, Deus quer nos encontrar porque Deus quer o nosso bem. A palavra de Deus diz isso, né? O Senhor fala assim: eu é que sei de pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos do quê? De paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Então os encontros acontecem porque Deus determina que assim seja, e os encontros acontecem porque Deus nos ama. É necessário, então, em primeiro lugar, nos encontrarmos com Deus. Deixa eu tomar uma água aqui, porque a garganta está raspando. Então, o primeiro propósito de Deus é esse: Deus quer nos encontrar. Mas Deus não quer parar por aí. Para Deus isso é pouco. Não basta nos encontrar, Deus quer ir além. E aí o segundo propósito de Deus é que Deus agora quer nos transformar. Então primeiro somos encontrados por Deus, depois somos transformados. 1 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso fala do quê? Isso fala de transformação. Isso fala de mudança de vida. É impossível uma pessoa encontrar-se com Jesus e permanecer a mesma pessoa. É impossível a pessoa ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito.
Eu li uma frase de um autor desconhecido, que ele diz o seguinte: em cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. Olha que frase interessante. Em cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. Ou seja, aqui a gente aprende o que também? Que Deus nos transforma? Sim, nos transforma para melhor. Porque se Deus está tirando algo meu, que pertence a mim, e está colocando algo dele, com certeza está entrando na minha vida algo melhor. Então Deus quer nos transformar? Sim, para melhor. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: ó, se você se converter, vai dar tudo errado, sua vida não vai mais para frente, você não vai poder fazer mais nada. Irmãos, não tem como a gente ter um encontro com Cristo e a nossa vida não melhorar. Não tem como, é impossível. Você vai ter lutas, vai ter adversidades? Sim, mas em Deus podemos todas as coisas. Deus quer nos transformar? Sim, é só olharmos para a palavra. Do mesmo jeito que a gente sabe que a história está dividida em antes de Cristo e em depois de Cristo, eu creio que Deus também quer olhar para a minha vida e falar assim: Adriano, existe um Adriano antes de Cristo e existe um Adriano depois de Cristo. O Adriano novo não pode ser igual ao Adriano antigo. O Odair novo não pode ser igual ao Odair antigo. Nós temos que melhorar. Essa transformação tem que ser para melhor. Nós vemos isso na palavra de Deus. Antes de Cristo, Sarai ou Saraí. Depois de Cristo, Sara. Antes de Cristo, Abraão. Depois de Cristo, Abraão. Quem lembra de Jacó? Antes de Cristo, Jacó. Depois de Cristo, Israel. Jacó teve um encontro com Deus lá no Val de Jaboque. Todos se lembram dessa história. Aí Deus disse para Jacó: Jacó, qual o seu nome? Ele responde: Jacó. Deus lhe fala: já não te chamarás Jacó, mas sim Israel. O que Deus estava dizendo ali para Jacó? Jacó, a partir de agora, você não será mais usurpador. A partir de agora, você não será mais enganador. A partir de agora, você será príncipe de Deus. Não mais Jacó, agora Israel. Olha que transformação. Quem se lembra aqui de Moisés? Moisés, antes do encontro com Deus, um homem temperamental, diz a Bíblia que ele matou, que ele assassinou o egípcio. Mas diz a Bíblia também que depois que ele teve um encontro com Deus, lá na sarça ardente, não havia homem na terra mais manso que Moisés. Olha a transformação na vida dele e na vida de todos aqueles que se aproximam de Deus. Quem é que se lembra de Paulo? Paulo, antes do encontro com Deus na estrada de Damasco, era Saulo, um fariseu que perseguia ferozmente a igreja, perseguia duramente a igreja, lançava os cristãos em prisões, em cárceres, judiava dos cristãos, matava cristãos, e tudo isso ele fazia em nome de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor o encontrou e que o Senhor o transformou. Ele cai do cavalo como Saulo, mas se levanta como Paulo, aquele que mais trabalhou para o Senhor, o maior plantador de igrejas que já existiu, o maior apóstolo de todos os tempos. Olha a transformação da vida desse homem. A gente não olha para Paulo, irmãos. Se Paulo foi transformado, você pode ser transformado. Se Paulo foi transformado, eu posso ser transformado. Porque Paulo, vou falar assim, ele era tudo de mal, né? Matava cristãos, perseguia, era casca dura, né? E aí Deus olha para ele e fala: esse é para mim um instrumento escolhido. Olha o amor de Deus também na vida dele, né?
Então Deus quer nos transformar. E aqui a gente vê que quanto mais a gente olhar para Deus, mais a gente vai ser transformado. A gente erra quando a gente quer se transformar pela nossa própria força. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa capacidade. E é interessante aqui a gente ver a vida de Isaías. Se nós formos ler do capítulo 1 até o capítulo número 6, nós vamos ver Isaías dizendo assim: ai desse, ai daquele outro, ai daqueles. E aí no capítulo 6, Isaías vê o Senhor, ele muda completamente, agora ele fala: ai de mim. Perceba que quando a gente vê o Senhor, a gente se enxerga também. A gente consegue enxergar o quanto somos pecadores, o quanto precisamos de Deus, o quanto somos dependentes de Deus. Então não existe transformação sem a presença de Deus. Se o Senhor não for a nossa transformação, irmãos, vamos ficar dando muito enquanto Ele faz. Não vamos conseguir ser transformados. Quem nos transforma é o Senhor. Vamos aumentando e a gente não vê mudança nas coisas. E aí a gente se questiona: será que realmente nós cristãos, nós evangélicos, será que essa transformação ela tem sido uma transformação verdadeira? Será que essa transformação de fato tem sido uma transformação genuína? Porque se é uma transformação verdadeira, se é uma transformação genuína, não era para as coisas melhorarem? Não era para a área de saúde ser uma área melhor? Não era para ter menos roubo, menos assalto? Enfim, eu creio que sim. Eu creio que a gente precisa rever aí essa questão da nossa transformação. Então Deus quer nos encontrar, Deus quer nos transformar e por fim, Deus quer nos enviar. Então esse é o terceiro e último propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer nos enviar. Versículo de número 8 diz assim, Isaías falando: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está de compreensão de Deus, mas não é fácil. Os irmãos vão concordar comigo aqui, é que a gente inventa 1001 desculpas, né? E aí eu vou lembrando de várias pessoas na Bíblia, grandes homens de Deus, mas que quando foram chamados, quando foram ordenados aí, resistiram até o último minuto. Deram 1001 desculpas, tudo para não ir. Eu lembro primeiro de Moisés. Quando Deus chama Moisés, lá na sarça ardente, Moisés fala assim: Senhor, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e libertar os israelitas do Egito? Deus, quem sou eu para ir até Faraó, o homem mais poderoso do Egito? Quem sou eu para ir até ele? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? Deus fala para ele: eu estarei com você, Moisés. Passa mais um tempo, Moisés diz: Deus, e se eles não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir? E aí, irmãos, antes de eu continuar, eu aproveito para abrir um parênteses aqui. Irmão, Deus nos chamou para que a gente pregue. Deus nos chamou para que a gente evangelize, para que a gente fale para as pessoas aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então essa é a nossa obrigação, essa é a nossa função. Obrigação e função de pregar, de falar de Jesus para as pessoas. Se as pessoas vão ouvir ou não, isso já não diz respeito a nós. Isso não é uma tarefa nossa, isso é uma tarefa de Deus. A nossa função é pregar o Evangelho. Então aqui é como se Moisés estivesse falando isso para Deus: Senhor, e se eles não me ouvirem? Se não quiserem acreditar em mim? Então ele estava preocupado com algo que não dizia respeito a ele. E aí, para ficar ainda pior, Moisés fala:
Senhor, eu nunca tive facilidade de falar. Deus responde para ele: Moisés, eu colocarei as palavras na sua boca. E mais, quem deu boca ao homem? Porque dizem que Moisés era meio gago, né? Então ele pega e fala: ó, Deus, eu não sei falar. Como que eu vou falar? Deus fala: mas eu fiz a boca. Se eu estou te chamando, será que eu não tenho poder para colocar na sua boca aquilo que eu quero falar? E aí, pela misericórdia de Deus, Deus vai e chama Arão, né? Então Arão aí era o porta-voz de Moisés. Mas aqui a gente vê Moisés dando inúmeras desculpas, fazendo o possível e o impossível para não atender o chamado de Deus. E aí, por fim, no último diálogo de Moisés com Deus, ele fala assim: Deus, ó, vamos fazer um negócio. Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Aí diz a Bíblia que Deus ficou irado com Moisés, porque Deus estava querendo mandar ele, estava querendo enviar ele, e ele dando desculpa uma atrás da outra. Chega nessa hora que a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra Moisés. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Mas tudo isso, irmãos, para dizer que a gente tem que se colocar à disposição, mas que nós, pela nossa natureza, a gente tem medo, a gente dá desculpas. Normalmente acontece isso. Eu lembro de Gideão também. Gideão está malhando trigo lá no lagar. Lagar era um lugar que tinha que pisar em uva, mas o Gideão estava lá pisando no trigo. E aí o anjo do Senhor aparece para Gideão, e o anjo do Senhor fala assim: Gideão, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Liberte Israel das mãos dos midianitas. Gideão responde: ah, Senhor, meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus lhe diz: eu estarei com você. Então, irmãos, temos que nos colocar à disposição. Sim, temos que dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ter medo muitas vezes? Vamos. O medo faz parte da vida, mas não pode nos paralisar, porque quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai colocar as palavras na nossa boca é Deus. Se Deus vai nos enviar, Deus vai fazer o trabalho por completo. A gente não precisa ter medo, amém? Nessa questão também de nos dispormos diante da presença de Deus, uma coisa muito importante: nós precisamos conhecer muito bem quem é que está nos comissionando. Quem é que está te chamando? Será que é algum homem que está te chamando ou é Deus? Você precisa saber quem é que está te dando a ordem. Não é qualquer um. Irmãos, diz o texto aqui que quem está nos comissionando é aquele que está sentado num trono alto e exaltado. O mundo aqui embaixo pode estar um caos, mas lá em cima Deus reina soberano. É o que estava acontecendo ali com Isaías, um caos. O rei morreu, todo mundo preocupado, e Deus lá em cima, num alto e sublime trono, reinando soberano. O que a gente aprende aqui, irmãos? Deus não se abala. Ele é o santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus sábio, Deus poderoso. Se Deus está te chamando, vai com tudo. Pode ir sem medo. Deus é poderoso para te capacitar. Então Deus está procurando pessoas para representá-lo aqui na terra. Deus está buscando embaixadores. E esse é o papel do embaixador: representar o país onde ele vai, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Deus quer que a gente represente a Cristo aqui na terra. Então, irmãos, conheça muito bem a Deus. Saiba quem está te dando a ordem. Saiba quem está te comissionando. E aí eu te pergunto: como é que eu vou ser enviado se eu não conheço a Deus? Se a pessoa chega para mim e fala: quem está te enviando? Não sei. Não conhecemos a Deus. Como que nós podemos conhecer a Deus? Irmãos, não tem como.
Nós só conheceremos a Deus se nós tivermos uma vida de oração. Nós só conheceremos a Deus se nós meditarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela quem Deus é. Não tem como, por exemplo, eu falar de uma pessoa se eu não conheço ela. Né? Se alguém chega para mim aqui e fala assim, como que a Vanessa é? Eu vou saber falar como que ela é, porque eu convivo com ela, porque eu estou na presença dela todo dia. Então eu tenho autoridade para falar dela. Não é diferente com Deus. Precisamos saber quem está nos enviando, quem está nos comissionando. Isso só é possível se a gente estiver na presença dele, se a gente estiver diante do trono dele, se a gente estiver fazendo como Maria fazia. Maria quietava os seus pés do Senhor, o tempo todo na presença de Deus. Aí eu tenho autoridade para falar de Deus. Amém, irmãos? E para nós finalizarmos, se nós queremos ser enviados, nós precisamos estar disponíveis. E nós precisamos entender que o chamado de Deus é pessoal, o chamado de Deus é irresistível e o chamado de Deus é intransferível. Vou repetir: o chamado de Deus é pessoal, o chamado de Deus é irresistível e o chamado, a ordem de Deus é intransferível. Por que é pessoal? Deus chama anjos para pregar o Evangelho? Não. Deus poderia chamar os anjos para pregar o Evangelho? Eu creio que poderia. Eles fariam um trabalho melhor que nós? Não sei. Mas Deus poderia chamar os anjos, por exemplo. Mas Deus decidiu chamar eu e você. Então Deus chama pessoas. Deus não chama anjos. Deus chama pessoas. Deus não chama coisas. Deus chama gente como nós, pecadores, cheios de problemas, cheios de defeitos. Deus chama pessoas. Deus não chama instituições. Deus não chama estruturas. Então o chamado de Deus é pessoal. O chamado de Deus também é irresistível. Primeiro, por quê? Porque diz a Bíblia, ou diz Deus, o seguinte: agindo eu, quem impedirá? É irresistível. Se Deus está chamando, se Deus está ordenando, nenhum ser humano pode resistir à voz de Deus. E eu creio que é irresistível também, porque quando a gente entende o chamado de Deus, quando a gente entende a ordem que Deus está nos dando, tudo mais perde o significado, tudo mais perde a importância. A gente se foca tanto no chamado de Deus para nós, que o resto passa a ser secundário. É algo irresistível. Eu preciso praticar o que Deus está me falando. Eu preciso cumprir a ordem dele. Eu já fui encontrado por ele. Eu já fui transformado por ele. Agora eu quero ser enviado. E por fim é intransferível, pois não se pode enviar outro em nosso lugar. Você sabia disso? Não pode ser enviado uma outra pessoa no seu lugar. Nossa, Zé, como assim? Eu estou falando isso porque o que Deus tem para mim, por exemplo, não tem para vocês. O que Deus tem para vocês, não tem para mim. O que Deus tem para uma pessoa, não tem para outra. Então é intransferível. O que Deus quer fazer na vida de uma pessoa, Ele quer fazer na vida daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, trabalho onde? Lá na Farma Azul. De uma certa maneira, eu sou responsável pelas pessoas que estão ali. Não tem como nenhum de vocês, por exemplo, ser responsável pelas pessoas que estão ali. Não tem como algum de vocês pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Sou eu que estou ali. É tarefa minha, é incumbência minha. Se eu não falar, quem vai falar? Do mesmo jeito com vocês. Você trabalha num local lá que só você pode falar. Não tem como eu ir lá e falar. Então, às vezes, né, a gente até deixa essa tarefa de evangelizar para o pastor, né? Não, o pastor que evangeliza. Isso daí é chamado só para os líderes, né? O chamado aí de ser enviado só para missionários.
é só para líderes, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Você tem tudo a ver com isso. Só você pode influenciar no lugar que você está. Deus está contando comigo e com você. Deus não está contando com outra pessoa. E aí talvez você diga assim: ah, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo. A gente fica muito preocupado com coisas grandes, a gente quer falar, quer ganhar o mundo muitas vezes, quando isso não é necessário. Eu estava lendo uma frase da Madre Teresa de Calcutá, e certa vez ela falou o seguinte: não se preocupe com números, ame uma pessoa por vez. Comece com a pessoa que está mais próxima. Olha que frase interessante. Não se preocupe com números, ame uma pessoa por vez, e de preferência comece com a pessoa que está mais próxima. Então, como eu disse, irmãos, às vezes, isso é muito típico de adolescentes, de jovens, né? Às vezes a gente quer ganhar o mundo, a gente está sonhando com coisas grandiosas, só que a gente não está nem fazendo trabalho em casa, né? Então, se você é um marido, primeiro você precisa influenciar a sua esposa. Se você está aqui e é uma esposa, primeiro você precisa influenciar seu marido. Primeiro você precisa influenciar a sua família. Se você é um filho, você tem que influenciar os seus pais. Se você é pai, se você é mãe, você tem que influenciar os seus filhos. E assim por diante. Então, irmãos, temos que começar das pequenas coisas. Podemos influenciar no nosso trabalho. Como? Você é um advogado? Seja o melhor advogado possível. Você é um professor? Seja o melhor professor possível. Você trabalha como Uber? Seja o melhor Uber possível. Você é um dentista? Seja o melhor dentista possível. Você é um psicólogo? Seja o melhor psicólogo possível. Você é um médico? Seja o melhor médico possível. Faça a diferença na sua profissão. Faça a diferença onde você está. Muitas vezes, irmãos, para que a gente ganhe uma pessoa, a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido. Se a pessoa, por exemplo, olha para você e você é o pior profissional, você não tem autoridade nem para falar nada. A pessoa vai falar assim: nossa, esse daí vai falar o que para mim? Ele é o pior funcionário que tem aqui na empresa. A gente não vai conseguir evangelizar ninguém. A gente vai querer ser enviado, mas não tem como. Então perceba que a gente tem que pensar no começo. Vamos começar devagarzinho, fazendo a diferença onde a gente está, influenciando aonde a gente está, e aí a partir do momento que a gente vai fazendo diferença onde a gente está, Deus vai abrindo outras portas e Deus vai nos usando em outras áreas também. Amém? E aí eu encerro, irmãos, dizendo, um texto que está lá em Romanos 8,19, que diz o texto ali que a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você sabia disso? As pessoas que estão aí fora, a criação de Deus, ela espera com grande expectativa a nossa manifestação. A pessoa às vezes está procurando Deus em todos os lugares e não acha. É eu e você, nós precisamos dar o sinal. A gente funciona como uma placa, né? Placa, o que placa faz? Placa mostra o caminho. Se a gente for placa, tá bom demais, irmãos. Se a gente conseguir mostrar o caminho, que o caminho é Jesus, está excelente. Ninguém vai inventar a roda. Amém, irmãos? Então, assim, guarde isso no seu coração. É uma mensagem simples, mas guarde isso. Deus quer te encontrar. Se você não foi encontrado ainda, hoje é o dia. Se você já foi encontrado, continue se encontrando com Deus o tempo todo. Deus quer ter um encontro verdadeiro com você. Teve encontro com Deus, agora Deus quer te transformar. Foi transformado, agora Deus quer completar a obra, agora Deus quer te enviar. Porque, irmãos, nós não podemos guardar esse tesouro
só para nós. Não dá para viver um cristianismo de egoísmo. Cristianismo fala de altruísmo, fala de repartir, fala de dar. Então, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração grandemente e que a gente tenha esse triplo propósito de Deus nas nossas vidas. Deus quer nos encontrar, Deus quer nos transformar e Deus quer nos enviar. Amém? Eu gostaria agora de ter um momento aqui que eu vou orar por você. Se você é essa pessoa que nunca chegou para Jesus e falou: Jesus, eu quero te conhecer. Se você é uma pessoa que nunca teve encontro verdadeiro, se você é uma pessoa que nunca teve encontro real com Cristo, eu gostaria de te convidar para vir aqui na frente. Você pode vir, eu vou orar aqui no geral, vou orar pela sua vida, vou orar pela vida de outras pessoas. Mas se você é essa pessoa que está nessa situação, você nunca se encontrou com Deus, você ainda não teve esse encontro, Jesus está aqui nessa noite. Jesus quer te encontrar. Não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado. Se você quer vir aqui à frente, ou se você quer ficar no seu lugar, quer fazer um sinal com a sua mão, Deus vai te encontrar. E Ele é o maior interessado em ter esse encontro com você. Como eu disse, não precisa ter medo. Deus te ama. Se você soubesse o quanto Deus te ama, o que Deus tem para fazer na sua vida, o quanto Deus deseja te encontrar, as maravilhas que Deus quer fazer com você, Deus quer te dar uma vida nova, Deus quer fazer de você uma pessoa livre. Talvez você tenha vivido aí numa escravidão, nada dá certo para você. Deus tem um banquete para a sua vida. Deus quer se encontrar com você. Abre o seu coração para Ele. E se você é uma pessoa que já teve um encontro com Deus, mas você quer ter outros encontros, você quer estar na presença de Deus, você é uma pessoa como Isaías, uma pessoa como Moisés, você como Jó, né? Uma pessoa que conhece a Deus, só de ouvir falar. Mas se você quer ter um encontro verdadeiro com Cristo, você quer ter sucessivos encontros, pode vir aqui à frente também, que eu quero orar por você. Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas.